Olá, meu nome é Tatiana, eu tenho 23 anos e sou artista de hand lettering. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Oi Girassol e hoje eu vou responder algumas perguntas que me enviaram. Então vamos à primeira pergunta. Eu vou fazer um sorteio porque sim. Vamos lá. Primeira pergunta. Você acha que o tipo de arte que você cria pode ajudar a criança e o adolescente no processo de leitura e escrita? De escrita eu creio que não, principalmente para a criança, porque ela ainda está desenvolvendo a anatomia da letra, de como tem que ser desenvolvido o contorno da letra e todo o formato. Então, como o lettering ele é composto de várias fontes, eu creio que pode trazer confusão na hora de criar a letra e juntar a palavra no quesito criança e no adolescente, como ele já está meio desenvolvido para da escrita, creio que não vai fazer tanta diferença esse tipo de arte. Já para a leitura, ele pode trazer uma curiosidade em quesito à leitura, porque o padrão do lettering pode chamar a atenção e a curiosidade da criança para ler o que está no conteúdo da arte. Vamos para mais uma pergunta. Como é o seu processo criativo? Bom, para ver isso vocês têm que vir aqui para minha mesa. Vamos ver. Você divulga suas artes no Instagram. Você acha que as redes sociais pode ser uma ferramenta para chegar no caminho da leitura e da escrita? Sim e não. Em quesito a leitura, nós somos bem pobres de estímulo para a leitura, né? Então a gente prefere abrir um vídeo no YouTube para saber, descobrir sobre Chernobyl, do que ir procurar um artigo e ler um artigo sobre Chernobyl. Somos preguiçosos, porque não aprendemos, não fomos ensinados a ler. Aprendemos a ler, mas não a buscar a leitura. Então, se for usado com sabedoria, sim, as redes sociais são uma ferramenta para o estímulo da leitura. Mas se for usado com meninice, acho que pode ser esta palavra, acabará sendo mais uma ferramenta para sermos preguiçosos e não lermos. Em quesito à escrita, eu creio que ela pode ser mais utilizada para o bem, digamos assim, do que para um lado negativo, porque para a escrita pode ser buscado como referências para
ser gerado poesias, redações. Então, creio que para a escrita ela pode ser positiva sim. Então, vamos para a próxima pergunta. Você já parou para pensar que esse tipo de arte que você faz é uma prática de leitura e escrita? Sim, confesso que depois que eu terminei o colégio e também com a chegada dos smartphones, eu não tenho praticado tanto a escrita. E desde que eu comecei a desenvolver o lettering, eu tenho praticado mais a escrita e também tenho desenvolvido mais a leitura, porque para executar o lettering eu tenho que buscar frases, buscar às vezes letras de música, então eu preciso de fato desenvolver a leitura. Tanto que depois que eu comecei a praticar a escrita à mão, sair um pouquinho de celular, sair um pouquinho de computador, eu tenho até começado a conversar com uma amiga por carta. A gente troca correspondências, né, escrita à mão mesmo, e é bem divertido. Eu acho que eu devo ter algumas aqui para vocês. Ó, a gente conversa literalmente por carta e é, tipo, muito bacana. Porque hoje em dia é bem difícil, né? Já com a era do WhatsApp. Mas cá está. O que te inspira a fazer essas artes? Meu Deus, são tantas coisas. Foi uma forma que eu encontrei para compartilhar. Compartilhar aquilo que eu acredito, compartilhar a minha fé, compartilhar coisas positivas, boas palavras. E creio também que é uma forma de ajudar. Por mais que seja uma arte simples, uma coisa bem simples a ser feita, a magnitude na qual ela pode alcançar mais rápido do que a minha fala é bem mais satisfatório. Então, o que me inspira é isso, saber que o outro está sendo alcançado, que essa arte está chegando a lugares aonde a minha voz talvez não poderia chegar. Tá acabando, pessoal. Quando você começou a criá-las? Em meados de 2015, finalzinho de 2015, eu precisava tirar muita coisa da minha cabeça e transpor para algum local. E foi quando eu comecei a fazer o lettering. Na verdade, eu comecei fazendo frases, só escrevendo num caderninho. Para ser mais sincera, diretamente este caderninho. E eu escrevia frases, às vezes até coloria, mas com a letra cursiva normal, sem muito estímulo. Depois eu parti um pouquinho para ilustração. O que eu fazia? Eu escrevia e tentava ilustrar aquilo que eu estava escrevendo. Só que não estava ficando muito bom, eu não estava ficando satisfeita com o resultado que eu estava tendo. Até que um dia eu entrei no Pinterest para buscar algumas referências, alguns moldes de ilustração para eu poder executar o desenho. Foi quando eu conheci o trabalho da Marina Viaboni, que ela é uma artista de hand lettering que já está no mercado há muitos anos, não sei, pesquisem. Leitura, não no YouTube. E foi quando eu encontrei o projeto dela, o trabalho dela, e eu comecei a desenvolver o lettering. Então, disso, que é uma coisa, né, não tão bacana, partiu para isso. Esse é meu caderno atual que eu tô usando agora em 2019. Já tá acabando, aliás. Então, daquilo, ele partiu para isso. Que agora eu já consigo desenvolver melhor e eu tô bem mais satisfeita com o resultado. E é isso. Foi assim que eu comecei a criá-las e o porquê eu criei. Próxima pergunta. Como foi o seu processo de leitura e escrita como prática na escola? Envolveu artes ou elementos que te interessavam? Bom, uma das minhas primeiras experiências com a leitura na escola, creio que foi na segunda série, que a minha professora, Lenita, lembro até hoje o nome dela, ela levava vários gibis da Turma da Mônica pra gente desenvolver a leitura.
Eu não me lembro exato o dia, mas era um dia por semana e ela sempre distribuía o mesmo gibi, é igual, né? O mesmo gibi para todos os alunos e escolhia um aluno para ir até a frente da sala inteira para ler o gibi. Eu sempre torcia para que nunca fosse eu, porém, o meu dia chegou. Daí eu não lembro qual era a frase completa, mas eu lembro que eu fiquei traumatizada porque na parte que eu tinha que ler tinha a palavra pneu. E eu tava na segunda série, eu só tinha 8 anos, eu não sabia ler palavra com letra muda, né? Aí eu fiquei assim com o gibi, aí eu fiquei pra sala, pro gibi, pra sala. A professora percebeu que eu não tinha percebido, que eu não sabia ler aquela palavra. Aí ela falou assim: a palavra é pneu. Aí eu, meu Deus do céu! Aí, tipo, acho que essa foi uma das minhas experiências mais marcantes na escola. Depois, o único acesso à leitura que eu tive foi na sexta série, que a gente tinha uma matéria chamada Projeto Leitura. E a gente ia pra biblioteca, acho que era de quarta-feira, a gente ia pra biblioteca e ficava 50 minutos lá. Só que não era tão estimulante, porque a professora parecia também não se importar muito, porque o que ela fazia? Ela tirava a gente da nossa sala, levava a gente até a biblioteca e falava assim: ó, peguem o livro e leia. Quando bater o sinal, a gente vai embora. E não tinha nenhum tipo de exercício mediante aquilo que a gente ia ler. Então era assim: se vocês não querem ler, não leiam. Então acho que essas foram as únicas duas experiências que eu tive em ligação com a leitura na escola. Já com a escrita, eu só me recordo de uma experiência. Na quarta série teve um projeto de poesias e eu participei e passei para a segunda fase. Porém, a escola ela não levou adiante esse projeto, então ficou por ela mesma. Mas eu lembro que eu era muito inteligente a ponto de passar para a segunda fase, na quarta série, num projeto de poesia. Bom, só tem mais duas. Então vamos no Idune. Mentira, vai ser essa. Vamos lá. Como você acha que a escola deveria incentivar os alunos no processo de prática de leitura e escrita? Bom, de leitura eu acho que uma coisa bem similar a um clube do livro. Valendo nota, lógico, ou algum tipo de recompensa que daria mais um ânimo para o aluno desenvolver, porque se ele não faz por si mesmo, se não tiver nada em troca, creio que não daria tanto ânimo para esse desenvolvimento. Mas seria basicamente assim: a escola distribuísse os livros, talvez a professora de língua portuguesa que desenvolveria esse projeto. E depois de um determinado período, dependendo do tamanho do livro, digamos um mês, depois de um mês, esse aluno deveria entregar um relatório expondo o ponto de vista do livro, o que achou do livro, da história, dos personagens. Assim, creio que isso estimularia bastante os alunos. Em questão à escrita, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, um projeto de poesias, poemas, crônicas, redação, também valendo nota, né? Recompensa é o maior dos estímulos. E creio que além de desenvolver a escrita, esses projetos de poesias poderia desenvolver também a criatividade do aluno e poderia fazer ele crescer intelectualmente, assim, ó, de 0 a 100. Essa, no caso, é a minha opinião. Agora vamos para a última, não menos importante. Eu sempre quis dizer isso. Vamos lá. Além de confeccionar retratos, cadernos com essas artes, você usa esse recurso em outras coisas? Bom, o caderno ele é o meu maior foco porque creio que é a forma mais fácil de levar a mensagem. Os retratos, que no caso são os quadros e as molduras, eu desenvolvo mais quando tem algum tipo de encomenda ou quando é aniversário de alguém e eu quero de fato presenteá-lo. Mas eu já recebi uma proposta de fazer numa parede. Tem muitas artistas de hand lettering que trabalham com essa forma, porém não me encaixei nesse meio, não achei que era muito a minha forma de executar o trabalho. Às vezes eu também recebo encomendas para fazer convite de casamento, chá de bebê e afins. E uma vez eu recebi o projeto para fazer esse lettering
dessa camiseta. Não fui eu que confeccionei, mas a arte fui eu que fiz. E eu não sei onde a minha amiga fez, mas a arte é minha. E ela me deu de presente de aniversário, que foi muito bacana.